Hoje é, digamos, uma visita inoportuna, uma visita permanente quase. Caso seja uma visita nem sempre bem-vinda, mas nesse caso foi. Ele foi jantar em casa e ficou 9 meses lá. E além disso, arrumou até trabalho depois, né? Naquela época não tinha nem trabalho, tinha sido demitido, estava abandonado por todo mundo. José Trajano. Mas você sabe que a chance que eu tive de ficar 9 meses foi uma chance de morar em Florença por 9 meses na casa do Sócrates. Se eu vou perder essa chance, não. Fiquei lá e fui muito bem tratado. Foi um momento que a gente se ajudou muito naquela época. Verdade. Houve uma troca muito grande. Uma permuta. Fizemos uma permuta de amizade. E tem um outro convidado entre os brasileiros que, por acaso, estava por aqui e resolveu nos visitar. Elifas, que ou nos deu ou dará um show na entrevista dele, né? Você sabe que eu não sei quando é que vai ser exibido o programa, e estava assistindo a tua conversa com o Elifas. Eu falei, estou perdido. Por quê? Depois do que o Elifas contou, com todo esse amor pelo Brasil, abriu o coração, uma infância pobre, que foi alfabetizado aos 15 anos, toda a trajetória profissional dele, de luta, de garra e tal. Eu falei, o que eu vou dizer depois disso? Né? Trajano, você inventou uma empresa americana a se tornar com codinome e sobrenome Brasil. Não, isso é um dos meus orgulhos, quer dizer, ter feito um canal de televisão e ter dado oportunidade de trabalho para muita gente, e através desse canal ter realizado um projeto que você participou, que é o Caravana do Esporte, isso para mim já basta, tá bom, tá de bom tamanho. Porque, não sei se o pessoal conhece o Caravana. A Caravana é um projeto que a gente tem, o Lula, quando assumiu, pediu para a gente fazer, né, um projeto para o esporte. Estava eu, você, Raí, Paula, Namoza e tal. A gente entregou e não conseguimos nada. Mas naquele projeto que entregou para o Lula tinha o Caravana, que era o meu xodó. Eu falei, se o governo não vai fazer, fazemos nós. Então a gente leva para regiões do Brasil um grupo de atletas, ex-atletas, professores de educação física, que vão para lugares escolhidos pelo Unicef, onde não existe a prática formal do esporte, de modo geral. Você realiza a prática esportiva em chão de terra mesmo, no meio da rua, e passa, não só para os alunos, mas principalmente para os professores, toda uma metodologia. Querer a gente vai embora, mas deixa com os professores toda uma metodologia, se reúne anualmente, as regiões visitadas depois se encontram 3 vezes por ano, e agora criamos a rede virtual também da Caravana, para que os professores ficam trocando informação uns com os outros. É mais ou menos como o Almanac Brasil do Elifas. É uma preocupação brasileira. Preocupação. Aliás, nós podemos começar a tentar ver com o Elifas se a gente distribui o almanac nas nossas visitas pelo Brasil afora. Ah, mas isso é muito fácil. Não é? Isso é. A gente pode combinar isso. Deixa alguns para os professores, para os alunos, que vão saber mais um pouco do Brasil. É fácil? É fácil, muito fácil. Como? E para nós é muito bom, porque aproveitando essa sugestão, Trajano... Não, sugestão não. Primeiro você invadiu o nosso espaço aqui. Mas você... Sob pressão. O Sócrates pressionou. Eu fui pressionado, você é verdade. É que o almanac, na verdade, o objetivo que eu sempre tive foi de fazer chegar aonde eu gostaria que ele chegasse, né? Nas comunidades mais carentes. Então tem tudo a ver. Levar exemplares do almanac nas nossas viagens do Caravana, porque a gente leva livros, a gente leva material esportivo e ensina ao pessoal da cidade a construir material esportivo com o que tem no lugar, a fazer rede de basquete, de vôlei, até raquete e bola. O almanac tem tudo a ver. Projeto maravilhoso. A Caravana é uma maravilha.
E, no fundo, a gente batalha pelas mesmas coisas, né? Cada um a seu modo, com a sua experiência, né? Mas o almanaque, ele pode ser útil, né? Porque ele mostra a boa história brasileira, os bons exemplos, enfim. Quando eu falo sempre que o exemplo é o melhor ensinamento, e esses exemplos da caravana, do Almanaque Brasil, todos têm uma... Tem alguma coisa em comum. Tem em comum. Tem alguma coisa em comum. É a preocupação com o Brasil, com conhecer melhor o Brasil, né? Inclusive essa história de colocar um texto aqui de cada convidado, nesse Brasil Mais Brasileiro, agora que eu estou percebendo, nasceu do Almanaque Brasil. Ah, que honra. É verdade, porque lá tem textos muito claros de alguns autores brasileiros que dizem exatamente aquilo que nós queremos dizer aqui. Quer dizer, quem somos? Porque sabe o que acontece? A gente, cada um de nós tem uma atividade profissional. Dá a impressão que a gente se esgota ali. A nossa preocupação com o país, com os brasileiros, com a nossa gente, né? Faz com que a gente se amplie. Quer dizer, o Elifas, ele podia ser um grande desenhista, cartunista, ilustrador, pintor, o que fosse. Mas não se basta nisso. Quer dizer, o almanaque é uma coisa que ele se dedica mais tempo, se apaixona mais do que essa obra rica que ele tem do outro lado. Ele é apaixonado. Eu sou um jornalista, muitos anos já de jornalismo esportivo, nem toda a época de jornalismo esportivo. Mas 90% da minha vida como jornalista esportivo. Aliás, vocês de alguma forma... Convivemos alguma coisa juntos. Mas não me basta ser jornalista, discutir futebol, jornalista esportivo. Eu quero usar o esporte como uma coisa aliada à educação, à construção da cidadania. Quer dizer, por isso nós temos projetos como o Social Clube, como a Caravana do Esporte, programas como História do Esporte, o Brasil da Copa do Brasil, que pontapé inicial, que mesmo no canal esportivo, você fala de música, cultura, literatura. Aquilo que o Estado, que todo mundo chama de governo, né, não dá, é o Bolsa Cultura, né? Bolsa Cultura. Você sabe Vocês uma estão coisa? fazendo isso. Você sabe que... Tem Bolsa Família e tem, como é que chama? Negócio de comida? Como é que chama? Cesta básica. Cesta Básica. Cesta Básica, tem algum ponto de cultura lá? Não tem. Tem arroz, feijão e fica por aí. Pois isso é fundamental. Comer é fundamental, mas também é fundamental comer pelo cérebro. Como a gente Como luta, você tá fazendo. como a gente luta pela prática do esporte. O esporte é um direito da criança, sabe? Nós temos, você tem escolas públicas no Brasil que não tem uma quadra, que não tem um professor de educação física. Às vezes não tem nem banheiro. A gente já teve como experiência e resultado desses encontros que em alguns lugares que a gente foi com professores, ex-atletas, atletas e tal, e depois esse contato de novo com essas regiões, que diminuiu a evasão escolar. Que alunos que não gostavam de ir para a escola, agora, como eles passaram a ter uma atividade escolar, a prática do esporte, recebe material esportivo, aquele cara que fugia da escola, não queria aparecer, começa a chegar antes porque sabe que vai ter alguma atividade esportiva. Vamos liberar o Elifas, que ele tem que tomar uma aguinha dele e tal. Ele só toma água agora, suquinho. Olha, boa conversa para vocês. Obrigado por você ter nos visitado. Valeu, Elifas, obrigado. Juízo, hein? O prazer foi meu. E vamos fazer coisa juntos. Velhos amigos e queridos amigos. Você está fazendo a gente se reencontrar. Isso é muito interessante. Tomara. Se você for entrevistar um, convida 3 e grava 3. Porque enquanto um está falando, os dois estão se confraternizando lá atrás. Eu vou ficar quietinho ali. Já está aceito o convite. Legal. Grande, Elifas. Obrigado, Elifas. Obrigado. Atrás, como essa história do projeto todo, que eu acho que uma das coisas mais interessantes da SN Brasil é que o ato esportivo ele é tratado da forma que todo mundo trata. Só que em torno dele tem o ato humano. Claro. O humanismo não dá para fazer tudo, o dia a dia todo, desse jeito. A gente escolhe alguns programas para poder aí em cima.
Sim, claro. Você tem o telejornal, você tem as transmissões, mas o número de programas que parte com essa preocupação é muito cada vez maior. Mas você não se atém exclusivamente a essas coisas, né? Um projeto da Petrobras, por exemplo, para tentar viabilizar, digamos, entre aspas, Bom. As modalidades O negócio menos favorecidas. Menos favorecidas. Quer dizer, o pessoal de terceira classe para eles, né? Cidadão de segunda classe. Para eles que eu estou falando do COB, né? Esse projeto da Petrobras foi o seguinte: a Petrobras me procurou dizendo que a Petrobras tinha muito dinheiro envolvido no esporte e achava que a utilização desse dinheiro não era boa. Esse dinheiro não chegava onde devia chegar, ao atleta. E que os esportes escolhidos não eram os esportes que necessitavam de tanto apoio assim, porque já tinham apoio de outras empresas, outras não. Formamos um grupo, você fez parte, a Paula, a Ana Moser, outros atletas, pessoal também da ESPN. A gente chegou a algumas conclusões e fizemos um projeto para a Petrobras. A Petrobras bancou. Alguns esportes menos favorecidos vão ser atendidos durante 4 anos. Remo, taekwondo, levantamento de peso, esgrima e boxe. Além disso, tem a parte do esporte e educação, que é uma coisa parecida com a caravana, mas não é bem caravana. E tem um projeto que eu estou apaixonado por ele, que esse eu vou tocar mais de perto, que é o Memória Olímpica. O Memória Olímpica se divide em 2 frentes. Você vai ter, através de edital, nós vamos bancar 9 documentários de 26 minutos cada um, que falem, cada documentário desse vai ter que falar da memória olímpica brasileira. Pode ser a vida de um atleta, a história de uma conquista, de uma derrota, um feito olímpico. Mas a segunda parte desse projeto, que esse eu sou mais fascinado, são os contadores de história. Os contadores de história é um projeto que eu lutei muito para que entrasse, que é o seguinte: a história oral, né? Sim. Então nós vamos pegar atletas que vão passar adiante a sua história e a história do seu esporte. Isso é legal. Por exemplo, pegar o Vlamir Marques, foi bicampeão mundial de basquete, 2 vezes medalhista olímpico. Nós vamos levar cada um vai ter um circuito de escolas, de sindicatos, de lugares para visitar. Ele pessoalmente vai contar a sua história, a história do seu esporte. Tipo assim, eu sou Vlamir Marques, bicampeão mundial de basquete, 2 vezes medalhista olímpico. Aí fala, comecei jogando futebol, nasci em São Vicente, aos 15 anos entrei para o basquete. Aí vai. A gente vai gravar também. É o ser humano contando a história do personagem. E eu acho que é uma oportunidade também da gente pegar no início de 30, 40 ex-atletas, na faixa de mais de 60 anos, vamos tentar dar um salário para eles, porque tem pessoas em dificuldade, e vamos gravar também esses depoimentos, e vamos ver através de uma rede do Ministério da Educação, jogar para as escolas. A gente quer que esses contadores de história resgatem uma coisa do tempo do avô da gente. Você começou na Placar lá? Não, comecei no Jornal do Brasil. O Placar já estava velha guarda. Eu, jovem, trabalhava já em jornal, entrei com 16 anos no Jornal do Brasil. Peguei de chofre, de cara, a ditadura. Entrei em 63 e 64, a ditadura. Aquilo provocou mexeu muito comigo. Eu conhecia pessoas mais velhas, várias pessoas perseguidas, a conversa entre eles era isso, eu era um cara que não sabia de muita coisa, aquilo mexeu muito. E depois da minha vida, que eu fui participando, tomando conhecimento, tentando criar de alguma forma, participar de alguma forma
da resistência contra aquilo, sempre ficou na minha cabeça como era o Darcy, como era o Jango, como era o Brizola, o que esses caras passaram naqueles momentos, porque a ditadura de 60, o golpe de 64 era para ter sido dado em 61. O Jango era vice-presidente do Jânio. O Jânio renuncia. O Jango está na China, volta para o Brasil para tomar posse. Os militares já queriam dar o golpe ali, mas com uma pressão popular, organizada pelo Brizola como governador do Rio Grande do Sul, o Arraes como governador de Pernambuco. E pelo governador Mauro Borges de Goiás. Há uma pressão militar, popular. As regiões militares onde esses governos aderem a esses governos, então não houve uma força suficiente militar para decretar a ditadura naquele momento. Mas teve que enfiar a goela abaixo o parlamentarismo. E o Darcy foi duas coisas do Jango: chefe da Casa Civil e ministro da Educação. E tinha inventado a UNB. E tinha feito a Universidade de Brasília, então o Darcy já tinha uma trajetória de criador da Universidade de Brasília, foi uma universidade modelo no Brasil, naquela época. E como chefe da Casa Civil, você sabe muito bem o que a Dilma era antes de virar presidente. Chefe da Casa Civil é o braço direito do presidente. Zé Disseu também era do Lula. Que manda, desmanda e tal. Eu queria saber deles, como foram aqueles últimos dias. Eu queria ouvir como é que foi, o que eles sofreram com o golpe, como foi o exílio, aqueles momentos históricos, e consegui ouvir de cada um esses momentos. Então fale para mim que eu não sei. Não, o Darcy, por exemplo, uma vez eu perguntei para ele: professor, aquele dia final que vocês estavam no Palácio, como é que foi? Primeiro, desmistifica um pouco essa figura do Palácio, né? Dá a impressão que você está no Palácio do Planalto, e que só tem um andar, você sai... Não, tem elevador, tem garagem, tem cores como se fosse um prédio. Tem banheiro, tem cozinha. Então é curioso. Alguns assessores do Darcy já levaram documentos, coisas dele antes. O Darcy tentou articular ainda com militares, com alguns civis, com sindicatos e tal, uma resistência. Mas o Jango já tinha ido embora para o Uruguai. E tem uma história do Darcy interessante, que quando ele desce para ir embora definitivamente do Palácio, acabou indo embora do Brasil, quando ele desce pelo elevador, ele e um assistente dele, abre a porta do elevador e estavam todos os militares que trabalhavam no Palácio do Planalto reunidos, que tinham aderido ao golpe. Só que aqueles caras que trabalhavam no Palácio, até então, até aquele momento, eram servidores, eram fiéis ao governo do Jango. Daquele momento em diante, viraram fios, viraram casaca, aderiram. Ou seja, você mandava naqueles caras até agora. Daí em diante você não mandava mais. O capitão falou: eu estou ajudando. Eles estavam colocando a metralhadora na tua cabeça. Exatamente. Só que o Darcy entrou com a metralhadora na mão, que ele estava levando, na reunião deles, no andar, xingou, disse palavrão para todos eles, disse tudo o que queria dizer e foi embora. E ninguém fez nada. Podiam ter prendido ele ali. Havia um sentimento de culpa tão grande. Pô, eu sou teu amigo até agora, de repente eu vi há uma situação, os próprios caras ficaram... Um oportunismo. Sabe, os caras, não, ele fez, xingou, desancou e foi embora, porta fora. Eu acho que esse desabafo dele já foi muito interessante. Não, isso eu quero saber a sua opinião do tempo que você passou jantando lá em casa. 9 meses. Olha, comi bem, já bebi bem, fui bem recebido. Agora, a coisa que eu mais me lembro é... Não, é uma coisa... É brincadeira. Não, é uma coisa isso eu guardei, porque é uma coisa que ficou da nossa relação, que você conta. Eu conto isso para as pessoas não acreditam muito. Fiquei lá, tá, tem essa história toda que Sócrates, mas teve um dia que nós ficamos nós dois sentados do lado de fora da casa, com a vista para o campo, e você estava lá brigado com a Fiorentina, querendo voltar e tal, e eu fiquei te apertando um pouco, perguntando uma opção de coisa e tal. Aí eu perguntei: vem cá, você jogou em seleção, Corinthians, Copa do Mundo, PPP, mas qual foi o lugar que você mais se sentiu bem jogando, as melhores recordações que você tem no futebol?
De modo geral, se uma pergunta dessa, o cara imaginava. Foi no Corinthians, você me contou, foi quando você jogava naqueles times lá de Ribeirão, naquele torneio de fazenda. Vocês iam de caminhão, Maurinho, que a riqueza de detalhes, aquela coisa amadora, aquele sentimento de amizade, era uma coisa que marcava demais. E que tinha cara que jogava muito bem. Não é? Vocês iam de caminhão, né? Jogar torneio de fazenda, torneio de usina. Escondido do pai. Escondido do pai. Na boleia do caminhão, porque tinha medo que o caminhão capotasse. Uma coisa de maluco, tipo boia fria, né? Pô, mas você sabe que aqueles meses que nós passamos juntos foram doídos, né? Para nós dois, né? Cada um com seu motivo. Mas ao mesmo tempo, ainda bem que você estava perto. Mas também enriqueceu muito, por outro lado, assim. Nós aprendemos muito. Aprendemos muito. Quer dizer, a gente teve momentos ruins, mas em termos de convivência, em termos de aprender, de olhar o mundo de outro jeito, de longe. Carnaval na casa do Sócrates tinha o Zico, o Júnior, o Edinho, Cerezo. Pedrinho não foi, não? Pedrinho. Não, o meu carnaval foi no meu aniversário, né? Foi isso? Aí foram 3 dias. Mais ou menos, né? 3 dias de festa. A festa começou no domingo, né? E foi até terça, porque tinha gente que não podia chegar no domingo, né? E o pessoal todo ficou hospedado no hotel perto da tua casa. A imprensa italiana toda do lado de fora querendo entrar. Isso eu não lembrava. Tá você. O time da Fiorentina quase inteiro. Você, Zico, o Júnior, o time da Fiorentina, Antonioni, campeões do mundo, Antonioni, Galli. 3 dias de festa. Passarela, a imprensa toda na porta. E a cachaçada no cão, não sei o quê. Eu vou contar uma história aqui, essa dá pra contar, né? Não, você pode contar todas. Então eu vou contar. Essa aqui não há problema nenhum. Porque naquela época, a lança-perfume é uma coisa que faz parte do carnaval. Fazia, né? Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, sim. E lança-perfume foi proibido depois no Brasil, né? Sim, infelizmente. Vinha aquelas da Argentina, Rodoro, não sei o que e tal. E tinha o carnaval lá na Itália, o Sócrates falou, não tem lança-perfume desse negócio aqui? Não tem. Vamos inventar. Não tem nem carnaval para ter lança-perfume. Vamos inventar uma lança-perfume. Tinha um amigo do Sócrates que era cabeleireiro. Eu não lembrava disso. O cara era cabeleireiro. Você falou para mim que a gente não arranja... Não tem, mas tem laque. Tem laque. Ele falou, tem uns laque coloridos, laque laranja, azul, verde. Quem entrava na festa, você botava no lenço... Fora a gravata, né? Lembra da gravata? Botava no lenço e já dava pro cara cheirar o lenço com laque. E cortava a gravata dos italianos. Eles foram todos vestidos de italiano. Quem que chorou para cortar a gravata? Eu não sei se foi Antonioni, não sei. Foi o Galli. O Galli. Eram gravatas caríssimas. O cara ia pro bar de carnaval de gravata. Todo mundo ia de terno e gravata na festa. Eu tava com a tesoura, aquelas de... Jardim? De jardim, gigante. O cara entrava na minha casa e já cortava a gravata no meio. Não, mas o engraçado... Aí o cara ajoelhou, né? Foi, pelo amor de Deus. Foi o Galli, acho que foi o Galli. Eu acho que foi o Galli, não me lembro, mas um deles ficou... O cara ajoelhou. Não, foi presente da minha mãe. Falei, aqui não cabe isso. Se olhava na festa, tinha um com o nariz laranja, outro com o nariz azul, outro com o nariz cor-de-rosa. Quando foi aquilo? 84, né? Acabou 84 para 85, né? Então, qual é o teu poema? O meu poema, eu não sei de cabeça, mas fica sendo um poema do João Cabral de Melo Neto, que é... Faça a sua interpretação. Eu não lembro, o poema... Há uma confusão muito grande do torcedor do América do Rio, achando que esse poema é feito para o América do Rio, porque o João Cabral de Melo Neto torceu também pelo América do Rio. Para as minorias. Mas ele torcia para o América de Recife. E ele fez essa poesia quando morava em Recife, os maiores poetas brasileiros, que é o Deshábito da Vitória, que ele é para o torcedor. Mais ou menos ele diz que o Deshábito da Vitória faz você conviver com a derrota, né? E isso, ele usa até uma expressão calo da derrota, não sei o quê. É um poema curtinho, que fica aqui a minha mensagem dessa poesia do João Cabral do Melo Neto, nesse momento que o América está caindo para a 2ª divisão. Então, o João Cabral... O Brasil, Brasil brasileiro, Brasil, mais brasileiro. Brasil brasileiro, Brasil, mais brasileiro. Brasil brasileiro, Brasil,
mais brasileiro. Brasil, brasileiro, Brasil, mais brasileiro. Valeu, Magrão. É, de trás, obrigado.